Fala, gurizada! Tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um Música Gourmet Podcast. Desde já agradecer a presença de todos vocês aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, deixa comentário, compartilhe esse programa para seus amigos. Gurizada, eu tô trazendo uma pessoa aqui hoje que é claro que vocês já viram no enunciado aí, quem conhece ela. Quem não conhece, não perda esse bate-papo, porque vai ser sensacional, que eu já sei. Eu conheço essa pessoa aqui, eu vou entregar a minha idade, tá? Eu conheço essa pessoa aqui desde quando eu tinha 6 anos de idade. A mãe dessa pessoa me deu aula no prézinho, pré-primário. Eu estudava com o irmão dela estava na minha sala do prézinho e era sempre uma semana um brincando com o outro na casa do outro e eu vivia na casa dela. Eu lembro na época que ela roubava as Barbie da irmã dela para pôr fogo, né? Desde essa época do rolê, vai ser sensacional isso aqui hoje, eu não vou dar muita delonga não. Que prazer gigantesco ter você aqui, Luísa Barroso. Demorou pra você vir aqui. Primeiro, o prazer é todo meu. Que isso? Muito bom estar aqui com você. E surgindo o convite, a gente sempre tá aqui. Essa parceria aqui é de longa data. Tem muita coisa que nós fizemos juntos já, alguns trabalhos que nós já fizemos juntos. Nós vamos falar sobre todos um pouquinho aqui. Vamos. Mas nós vamos falar bastante da sua vida, da sua carreira. Recentemente lançou um livro, eu já vi que ele está em cima da mesa, eu espero que seja de presente para mim. É OBVO. Eu já sou na cara de pau. Sabe o que é o mais legal, gurizada? Antes de receber o livro dela, agradecido pelo presente, eu sei que eu vou ler, porque eu não leio, mas é poesia, o presentinho lê. Eu não consigo acompanhar a história, porque às vezes eu gosto da história e eu não tenho paciência de ler. Somos dois. Então, poesia é legal, porque a poesia ela começa e acaba, às vezes, no máximo em 2 folhas. Sim. A não ser aquele Memórias, não sei o que lá, do Brás Cuba lá, né? Os Lusíadas. Jeremíadas, esse aí mesmo. Eu odeio Sim. Eu odeio esse livro. Eu tenho uma história muito boa com ele que eu vou contar pra você já. Os Jeremíadas, os Lusíadas, né? Os Lusíadas. Foi prova de escola isso aí uma vez. Caiu muito tempo em vestibular. Vestibular? Uhum. Ah, mas vestibular geralmente é um professor preparado, né? No meu caso não era que prepara a prova. A professora pegou um resumo da internet pra preparar a prova. Eita, e aí? O mesmo resumo que eu peguei. Então você gabaritou. Eu gabaritei. Quando ela terminou de passar o resumo na lousa, eu tava com a minha prova pronta. Porque o que ela fez? Ela pegou 10 parágrafos do resumo e colocou uma pergunta por parágrafo. E eu não comprei o livro, porque ela fez todo mundo comprar o livro pra ganhar uns trocadinhos na escola, saca? Uhum. E eu não comprei, de pirraça, não sou obrigado. Sim. E aí eu falei, eu vou estudar o resumo e que se lasca, eu não tava nem aí pra nota. E aí ela fez isso aí. Quando eu vi que ela em cima da mesa, ela tava com o mesmo resumo que eu tinha. É cara de felicidade. Aí ela falou assim, quem quiser consultar o livro, quem comprou pode. Ficou olhando pra minha cara assim. Falei pra ela, professora, eu fiz um resumo, posso consultar ele? Ela, pode, né? Tirei 10. Arrasou. Que sensacional. Elô, vou falar pra você, nós estamos aqui pra falar do C, não é pra falar de mim. Mas eu gosto de ouvir também. Que bom. Não vou falar desse livro aqui já não. Eu vou deixar ele aqui na frente. Tá aparecendo aqui no vídeo bonitinho nas câmeras. Eu vou deixar ele aqui na frente. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Porque dele tá vindo novidades aí, muito breve. Sim. Coisa boa chegando. Presuntinho trabalhando com isso junto no rolê. Mas vamos lá, natural de Cosmópolis. Aqui, Santa Gertrudes, Hospital Santa Gertrudes, na época, né? Você nasceu no Hospital Santa Gertrudes? Eu nasci aqui, E pelo SUS, hein? E sobrevivi! Sou cosmopolense mesmo, da terrinha, com muito orgulho. Meu sentimento. Bom, não, eu tô só sacaneando, gurizada. Porque teve uma época, até tava comentando recentemente com alguém aqui. Uhum, eu vi. Eu não lembro com quem que foi, que todo mundo nascia em Campinas, né? Foi com a moça de Arthur Nogueira. Isso, com a Débora Zanetti. Isso, eu vi há uns esse. podcasts atrás aqui com a gente. Eu vi esse podcast. Que ela falou, né? Sou de Arthur Nogueira, mas nasci em Campinas, né? Como todo mundo. Mas é que aí denuncia a minha idade, né? Não, mas ainda da mesma época, não é? Mas eu sou um pouquinho mais velha, né? Não, mas... Nasci aqui mesmo, viu? Nasceu aqui mesmo. Doutor Pedro. Na época não tinha maternidade em Campinas ainda. Não, eu não tenho problema com a minha idade, sou de 85. Então,
3.8. Tá bom, ainda bem que você falou, porque eu não ia... Na mão eu não tinha 38 Não, mas é isso. Nasci mesmo aqui em Cosmópolis, pelas mãos do Dr. Pedro, que todo mundo, acho que nasceu aqui, nessa época nasceu pelas mãos Foi dele. por ele. Sim. Dona E- Tânia te deu aula também ou não? Não, cara, eu sempre quis ser aluna da minha mãe, mas nunca rolou. O único que teve a sorte foi o Foi o Henrique, Henrique, né? pra Que Lara- estudou junto com você. A Lara também não. A Lara também não. Só o Henrique. É um mimado, né? Ah, tadinho, menino. Só porque é, É mais nada, é novo. brincadeira, Henrique. Beijo. Só porque é o mais novo? Só porque é o mais novo, né? Faz tempo que eu não o vejo também. Sei que tá de batutinha nova agora Tá, o também. Bentinho. Só eu que tô ficando velho. Ah. Melhor assim. Filho é bom, mas dura muito. Filho é bom. Dos outros. Dos outros. Dos irmãos de preferência, Você né? Eu pega- tenho a Alice, minha sobrinha de 6 aninhos, tenho o Bento aí que tá com seus 8 meses, então tá ótimo. Você pega um pouquinho no colo, começou a chorar, você faz assim, Isso. mãe, pai. É bem isso aí. É seu. Faça as coisas legais, né? Vai dormir de final de semana, vamos no cinema, vamos fazer, né, piquenique, parque, essas coisas boas. Leva pra destruir as coisas. Depois devolve pra mãe e pro pai. Sua primeira formação foi em artes. Sim, eu sou formada em o antigo Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas, né? Eu fiz lá no Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo. Essa é a minha formação de graduação. Depois, eu fiz psicodrama, né? Uma pós em psicodrama, que é, né, justamente trabalhando, trazendo a arte para resolver conflitos de grupo e tudo mais, né? Trazendo teatro, drama. Depois, eu fui para criminologia. Eu não sabia que você tinha isso aí também, né, no Eu currículo, fiz essa não. pós, eu fiz essa pós junto com o Henrique, inclusive. A gente fez em 2015, se eu não me engano. Aí da criminologia eu fui pra psicanálise, né? Então tem todo esse... Aí todo mundo fala assim, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Totalmente ligado. Totalmente ligado. Esses dias atrás foi pro ar o podcast com o Pablo aqui, Pablo Garcia, meu parceiraço fisioterapeuta, e ele contando que a primeira faculdade dele foi de economia. Aí depois ele fez educação física e hoje é um mestre em fisioterapia, um gênio. E aí eu fiz uma pergunta pra ele um tanto quanto palpável pro momento, porque educação física e fisioterapia, ok, Beleza. estudo do corpo, tá completamente ligado, né? Sim. Aí eu falei, mas pô, e a economia veio aonde pra ligar alguma coisa do tipo? Ele falou, estudo de relações humanas. Eu É. falei, caraca, bicho, eu nunca ia passar pela minha cabeça uma situação dessa. Sim. Mas vamos lá, vamos do comecinho, vamos pegar tudo isso aí, vamos explorar um pouquinho de cada rolê disso daí. Tá. Você estudou aqui na cidade mesmo até Até o ensino médio. ensino né? médio. Eu passei aí, sou filha de escola pública até o 6º ano, né? Estudei na EMEI Esther Nogueira, Esther Nogueira clássica. Estudei no Rodrigo, também. depois eu fui pro comércio, estudei no GEPAM, Na época tinha escola de comércio. tinha escola de ainda, comércio. Aí fui pro GEPAM, fiquei um ano lá no GEPAM e aí eu fui pro Objetivo. Né? Consegui uma bolsa lá, fui pra lá. Aí depois minha mãe também foi dar aula lá e aí eu fiz do 7º ano até o 3º, lá no Objetivo. E aí saí do 3º, passei na faculdade. E que momento que começou a passar na sua cabeça artes? Então, é uma história engraçada, inclusive, né? Eu jogava futebol, né? Como você disse, queimava as Barbies, nunca gostei de brincar de boneca, não nada disso. Eu gostava de brincar... Começamos. Gostava de brincar de escritório, né? Eu gostava de montar a casinha, mas eu não gostava daquelas brincadeiras. E sempre fui do esporte. Joguei basquete, vôlei, fiz ginástica olímpica, natação, enfim. E Era da hora que, não cortando ela, mas era da hora que quando eu ia na casa do Henrique brincar, que a gente tinha 6, 7 anos, enquanto a Lara ia tomar banho chorando ouvindo Sandy Júnior, ela ficava brincando com nós. detalhe, 6, 7 anos, eu já tinha uns 13 ali, né? São Exatamente. 7 anos aí, quase 7 anos de diferença. Diferente. Sim. Tive minha fase Sandy Júnior também, mas é sobre isso. E aí, comecei a jogar futebol muito cedo, né? Tipo, com 7 anos, eu comecei a jogar futebol, jogava no clube, no Futebol de campo, Cosmopolitano, futebol de salão. tudo, né? Tudo. Tudo. Mas eu comecei no futebol de campo, depois fui pro society, e o futebol de salão foi a última, foi o último que eu fui. E aí que os problemas começaram, na verdade.
Porque eu comecei a jogar no Cosmopolitano, depois eu comecei a jogar no time da cidade, né? E aí abriu o futsal lá no clube. E aí eu fui fazer. E aí eu tinha uns 11, 12 anos. Foi quando eu descobri o problema que eu tenho no joelho. Né? Eu tenho desvio de rótula. Nem sei mais se é rótula, se é patela, não sei como é que fala hoje. Tá torto. Mas enfim, ele desloca, né? Então eu não... Legal, o correr... Deve ser uma sensação bem massa. Não, maravilhosa. E aí, o médico chegou pra mim e falou assim, ó, você tem duas alternativas. Ou você para de jogar futebol, quando eu comecei a jogar futsal, ou você vai pro gol. O que eu escolhi? Ir pro gol ainda, Óbvio, claro. óbvio. Vamos persistir mais um pouquinho. Isso. Aí, fui pro gol. E já comecei, fisioterapia, todo um tratamento, né? Agora, recentemente eu descobri que eu tenho uma má formação óssea, na verdade, né? Que eu não tenho a curvatura que eu deveria ter no osso, e aí por isso acaba rolando esse deslocamento mais facilmente da rótula. E aí muita fisioterapia, musculação e tudo, e continuei jogando. Aí com 13 anos eu fui chamada para jogar num time de Americana, né? No gol. No gol. No gol. E eu era conhecida por fazer gol de goleira. Porque como eu jogava futebol de campo e eu era meia direita ali, né? Eu tinha um chute muito forte. Era grande. Eu era cobradora de falta e tudo mais. Não sabe por que desloca a perna, né? Não sabe por que desenroscou tudo o joelho, né? O pé ia junto com a bola. E aí eu acabei indo pro gol e aí a minha especialidade era pegar os adversários, aí as adversárias de surpresa, fazendo gol de goleira, né? Então, que legal! Pois é, fui uma goleadora. E aí, por conta disso, eu acabei indo pra Americana. E, na verdade, tem uma outra história aí, que assim, não sei se você se lembra, você era muito pequeno na época, Tá pequeno mas... até hoje, né? Mas nós tínhamos uma goleira incrível, que era a Samira. E ela sofreu um acidente de carro e ela faleceu. Isso mexeu muito com o time. E foi uma coisa, foi a minha primeira, foi meu primeiro luto, né? Ali eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. E aí foi muito difícil. E pro time, enfim. E eu treinava junto com ela, né? Porque foi bem na época que eu fui pro gol, então a gente treinava muito junto. Ela também é corintiana, sempre ia com a camisa da Gaviões. Então, tipo, né, tanto que eu estive com ela na quinta-feira, à noite. Também porque tinha mais corintianos no time, você é São Paulina, né? Pelo amor dos anjos do Senhor. Não, eu achei que você era aqui é Vai Corinthians, aqui é Vai Corinthians. Então, e aí, o que aconteceu? Por conta, né, do falecimento e tal, aí que eu assumi mesmo, como eu era a terceira goleira, assumi como segunda goleira. E aí foram atrás da Samira. O time foi atrás da Samira. Porque já tinha visto a Samira jogar e veio no Cosmopolitano atrás da Samira. E aí, quando eles chegaram, falaram assim, olha, infelizmente, né, aconteceu isso e tal. E aí eles fizeram um teste comigo. E aí eu passei no teste. E fui jogar no time de Americana. Era o Ipiranga, na época de Americana. E aí eu fiquei um tempão, né, indo treinar lá em Americana todo dia e tal. Só que aí teve uma hora que eu tive que escolher entre escola e jogar, né? E como boa nerd que sou, né? Eu acabei escolhendo a escola. E aí tinha toda essa questão do joelho que foi piorando. E aí no primeiro ano eu entrei no ensino médio, já estava mais distante do futebol. E eu tinha um professor de literatura, que era o André Garcia. E aí ele fez umas ceninhas ali na escola, né, pra passar coisas como Lusíadas e tudo mais pra gente. Fantástico. E aí rolou e foi muito legal. E a gente foi pro teatro. E aí eu comecei a fazer teatro na escola. Os 3 anos do ensino médio eu fiz. E aí fiz um curso com a atriz Leona Cavalli, quando eu tinha uns 16 anos. Assisti a primeira peça, que era uma peça sobre o Fernando Pessoa. Aí foram 2 paixões, né? O teatro profissional e o Fernando Pessoa. E aí chamava O Fingidor a peça. E aí fui fazer o curso daí com a Leona Cavalli depois, em São Paulo. Aí ela convenceu meu pai de que tudo bem eu fazer teatro, né?
que, tipo, não era tudo aquilo que o pessoal falava, só, porque é bagunça, porque é isso, porque é aquilo. Pior um pouco. Depende, todo lugar tem. Depende da pessoa que tá ali, entendeu? Pois é. E aí meu pai e minha mãe confiaram na filha que tem. E aí eu acabei prestando artes, né? E com 18 anos saí de Cosmópolis e fui para São Paulo. Você foi por uma via de contramão na arte ainda, que eu acredito que a grande maioria das pessoas que escolhem arte vão, que pode até ser uma coisa errônea do que eu vou falar, mas muita gente vê arte o lance de desenhos, pinturas, esculturas, enfim. O teatro em si, tem muita gente que gosta do teatro, que vai pelo teatro, mas quando você vê uma pessoa, escolhi artes para fazer e tal, nem sempre é pelo teatro, né? Nesse questionamento, de apresentar, de encenar, a gente tem uma ligação disso também, apesar de eu nunca ter estudado isso, mas eu sempre gostei bastante desse lance do teatro, de se apresentar e tudo mais, mas eu já vou aprofundar um pouco mais nesse, que já começou a ficar divertido. Eu só vou mandar um abraço para os parceiros aqui antes. Fique à e vontade. a gente já sai desenrolando um pouquinho aqui. Quero deixar aqui um grande abraço aos meus parceiros, ao seu João e a dona Creuza da Ótica Prisma. Tudo em óculos, desde óculos de sol ao receituário. Você que tá com a vista meio cansadinha, perdeu seu óculos, riscou sua lente, não consegue ficar sem óculos, não consegue ir lá no médico marcar uma consulta urgente, vai lá no seu João faz o seu check-up, confere o seu grau, você escolhe a sua lente, escolhe a sua armação, em 1 hora seu óculos tá montado. O seu João falou 1 hora, mas ele entrega sempre em menos de 1 hora pra você, tá? Ótica Prisma aqui na cidade de Cosmópolis, excelência e referência em ocro de tudo quanto é jeito. Obrigado, seu João, obrigado, dona Creuza, dessa parceria. E voltamos a falar de encenações artísticas. Para mim, todo mundo que escolhia fazer arte era para ir desenhar. A única coisa que eu aprendi de artes na escola, eu lembro que foi estudado. Era fazer mosaico com revista velha, aí fazer arco, que eu nunca usei na minha vida desenhar um arco, né? Não serve pra nada, assim como o Bhaskara, beijo Orione, mais 1 ano se foi, eu não usei essa bosta desse Bhaskara ainda. E aí você vai pra essa linha de atuar. Sim. Também nunca tinha pensado sobre isso. Porque tem muita gente que fala assim, desde pequenininho, gostava e tal. Não, e eu, inclusive, não gosto de câmera, não gosto de aparecer, né? Eu gosto de ser parte da produção, de ficar ali, atrás das câmeras, você sabe, né? Sim. Direção, tudo mais. Mas foi uma coisa que... foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Eu acho que foi muito mais uma paixão pela comunicação em si, né? Por essa forma da palavra chegar até as pessoas, através das cenas e tudo mais. Então, eu acho que a minha relação de amor é muito maior com a palavra, né? E com a comunicação em si, por isso que, né, depois tivemos aí esses desdobramentos todos, porque eu sempre escrevi. Escrever eu sempre escrevi, desde pequenininha. Então, essa foi a minha ligação maior. Tanto que eu assisti uma peça, mas o que me pegou, o assunto da peça, né? Que era ali o Fernando Pessoa e toda a sua vida ali, a sua obra. Então, eu acabei indo dessa maneira. Mas a arte é um leque gigante, né? Aí você fala assim, mas eu nunca fui... Você falou que você nunca foi muito bom em arte. Nunca fui muito bom em desenhar. Em desenhar, mas é isso. Arte é muito, né? Olha o artista que você é. Deus abençoe. Amém. Né? Então a música também é muito forte. Aqui, naquela época, né, na nossa época de criança, a música não era tão difundida assim na escola. Sim. Né, como é hoje. Hoje a gente tem musicalização infantil, a gente tem projetos, né, de coral, de instrumentos na escola, mas na nossa época não era. Eu sou contra. Sou contra, eu Adoro. gosto polêmica aqui nesse rolê. Se não tivesse polêmica, não seria você. Eu sou contra. Você é a favor da musicalização nas escolas? Olha, depende de quem faz. Exatamente, por isso que eu sou contra. Sim, porque assim... a grande maioria tá despreparada pra então, fazer. é isso. Eu cheguei a dar aula em escola regular, né? Professora ali de artes.
Eu não tenho competência para fazer isso. Parte de música, eu não tenho essa competência. Tanto que eu sempre chamava alguém para fazer oficina, que manjasse do assunto. Porque eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho propriedade. E eu não digo nem só por isso. Às vezes o professor que tá ali, o orientador que tá ali, ele é muito preparado, às vezes, para estar ali nesse conceito. Só que a arte em si, eu acredito que todo mundo tem o potencial de fazer arte dentro de algum segmento dela. Como você falou, a arte tem um leque muito grande, tem muita coisa que é arte. Sim. Que nem aquelas pinturas abstratas que o nego faz meia dúzia de rabisco em tela e fala que aquilo é uma merda pra mim, que é uma criança de 2 anos fala aquela bosta. E tem uns quadros que os negros vendem por milhões e fala, é arte abstrata. Não, é um borrão. O cara trupicou e derrubou meia dúzia de lado de tinta na tela. Aquilo não é arte pra mim, mas enfim, tem quem estudou pra fazer aquela bosta. Como tem gente que estudou música também e fala que funk é música. Então, já que é pra nós tretar, vamos tretar. Eu não tenho nada contra o funk, gurizada. Nada. Só não é música. A música precisa de melodia e harmonia. Se tiver só chacundum, não é música. Mas assim, olha, ainda estamos no comecinho do bate-papo ainda, né? Adoro, não chegou isso. em meia hora de troca de ideia ainda. Mas assim, falando de um jeito de boa, não que eu sou contra, falei zoando radicalmente. Eu sou a favor do ensino de música na escola, história, origem, teórico. O que eu vejo que muitas das vezes não é aplicado. Você pega oficinas de música em escola, onde tem musicalização infantil hoje. Nossa, eu já vi uns negócios medonhos. Pra mim que sou percussionista, então... Pra mim não, pra eu, que se lasca português. É punk, porque... Você vê o professor falando, nós vamos fazer assim, ó, cada um pega um tamborzinho, o outro pega um bagulho que não sabe nem o nome do instrumento que tá tocando. Você vai fazer 1, 2, 3 e o outro vai fazer 4, 5, 6. A criança aprende isso. Isso não é musicalização. Aí você acaba, às vezes, criando uma revolta numa criança que pode ter um puta potencial pra música e a música não é apresentada da maneira correta. Sim. Assim como você também pode forçar um negócio que não é da criança. Sim. Porque a música tem que estar aqui. Você constrói um músico enlatado hoje, que eu chamo de músico enlatado, aquele músico que aprendeu tudo do teórico, aprendeu tudo da prática, mas não gosta daquilo que faz. Eu já toquei com um músico assim, que o cara foi estudar e foi desenvolver música pela grana, por dinheiro, pra pagar a conta, mas não gosta do que faz. Assim como encenar também e tal. Quando você trabalha com arte, você tem que ganhar o público que você tá ali através da emoção. A arte é emoção, não é só teoria, não é só, sei lá, acho que você entendeu entendi, o conceito de loucura do presuntinho, né? Sim, sempre. Eu acho que você entendeu por onde eu fui. Mas, voltando. Música, você é a favor na escola? Sou a favor na escola. Mas é isso. Tendo um profissional que tenha competência efetivamente para fazer isso. E o teatro? E o teatro na escola é difícil. É bem difícil. Mas a gente dá um jeito. No meu caso, por exemplo, era uma atividade extracurricular. Então a pessoa que está ali está fazendo porque ela escolheu estar ali, né? Então, esse foi o meu contato com a arte, com o teatro na escola. E daí, acabei fazendo a faculdade, né? Fui. Como eu falei, eu tinha 18 anos, nunca tinha nem andado de ônibus aqui em Cosmópolis. Só daqui para Americana, de ônibus, era o caminho. E aí, mudei com 18 anos para São Paulo. Tipo, vamos, só vamos. Né? Passei na faculdade pública. Não ia ficar fazendo um ano de cursinho e tal, né? Assim, tinha a opção da Unicamp aqui perto. Até fui para a segunda fase, fiz o teste de aptidão e tudo. Mas eu acabei passando na Unesp, passei muito bem também. Fiquei muito feliz, né? De ter passado lá. Foi também um divisor de águas na minha vida. E aí, fui para lá e fiquei 10 anos em São Paulo, né? Fazendo arte. Sendo arteira. Foram 4 anos de faculdade e depois eu fiquei mais 6 anos trabalhando lá. Trabalhei entre Rio e São Paulo, enfim, tive vários rolês diferentes aí, várias histórias. Você pós-graduou em arte?
Eu fiz Dentro da arte. o psicodrama, né? Que logo depois que eu terminei a faculdade, foram 4 anos de faculdade, né? Nesses 4 anos, 6 meses eu fiz em Santiago de Compostela, na Espanha. Consegui uma bolsa pela faculdade, né? E aí eu fui pra lá estudar História da Arte. Aí fiquei 6 meses lá. Aí voltei. E no terceiro ano da faculdade eu já prestava serviço para uma empresa lá, né? Que trabalhava com teatro em escolas, dando aula extra, né? Extracurricular. E aí eu terminei a faculdade, continuei trabalhando com os meninos. E aí fui fazer a pós em psicodrama. Aí fiz a pós em psicodrama, foi na época que eu comecei a fazer terapia também. Então, eu terminei a faculdade em 2007. Acho que foi em 2007. E aí em 2008 eu já comecei a fazer a pós, já comecei a fazer a terapia, que era um pré-requisito para a pós que eu fazia, né? Porque tinha supervisão, tinha o teórico e tinha a própria terapia que você tinha que fazer, né? Com um psicodramatista, na época. Fazia com a Márcia Batista. Excelente. E foi também uma coisa que mudou completamente a minha vida, assim. Foi um despertar, assim, pra mim, sabe? Então, tanto que faço desde 2008, eu faço, né? Tive aí umas interrupções, mudei de abordagem, porque também aí no meio do caminho mudei minha abordagem, mas imprescindível, assim, pro meu desenvolvimento, sabe? Enquanto profissional, enquanto pessoa, enfim. Aí trabalhei, né? Eu trabalhava numa empresa que chamava Arte Equilíbrio, que era do Eduardo e do Ivan, né? 2 amigos, parceiros. Trabalhei muito tempo com eles. E aí dava aula de teatro, né? Fazia teatro também. Então, vivia, respirava isso. A minha vida era isso. Aí comecei a trabalhar com produção também. Produção de festa. Tinha uma festa que eu fazia junto com os meus amigos, chamava Fim do Mundo. Bem tranquila a festa. Era bem tranquila, viu? De boa. Ó, quem foi, sabe. Bem light. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. E aí eu trabalhei, né, também com exposição. Então, eu dei uma boa transitada aí nesse meio artístico. E trabalhei muito tempo com essa exposição. Trabalhei com a exposição de 50 anos de carreira da Regina Duarte. E aí a gente fez Rio e São Paulo, né? E então foi uma escola também para mim. Foi uma exposição que a gente usou. O cenário era todo com material reciclável na época, 2010 ali, né? Que a gente iniciou o projeto, era uma coisa diferente. E isso também me possibilitou ficar no Rio. No Rio eu conheci muita gente, conheci muitos atores. Né? Eu realmente tive a chance de transitar nesse meio, de estar nas pré-estreias, de estar em festa, né? Tem aí temos aí algumas histórias interessantes desse meio aí. Inclusive, eu quero falar de uma das amizades que eu sei que você fez ali nesse meio de caminho. Eu quero pedir pra você trazer ela um dia, que eu sei que vai dar trabalho, porque lá do Rio é de longe e vai ser punk. Eu não tô nem aí com ela casada, mas ela era meu crush de criança. Podia trazer a Stephanie Brito aqui um dia pra nós trocar uma ideia com ela. Olha só! Depois a gente grava um áudio e manda pra ela, tá bom? Sensacional. Um podcast com ela aqui seria incrível. Ela e o Kaique contando toda a história desde Batutinha aqui também. Quem sabe? Vamos desenrolar esse trem aqui. Boa. Sim, não, a Stephanie é uma querida. Beijo pra ela. Faz tempo que a gente não se vê, mas uma pessoa incrível que conheço aí há uns 20 anos, mais ou menos. Esse tempo todo que você tá falando até agora pra mim foi dentro desse período de 10 anos. Isso. Em São Paulo ali, com essas nuances no Rio ali, fazendo alguns trabalhos junto ali. Sim. E em que momento entrou Itatiba na sua vida? Então, Itatiba foi bem improvável, assim, na minha vida, né? Em 2013, eu passei por um processo bem difícil, tive depressão, né? A gente levou uma rasteira muito grande da produção do projeto que eu estava fazendo na época, e aí isso mexeu demais, assim. Embora eu estivesse fazendo terapia, eu tive que entrar com medicamento. E aí isso foi um baque para mim. Falei assim, como assim? Né? Era uma coisa que impensável, assim, pra mim.
Aí, mas enfim, encarei, vamos lá, né? Aí teve um dia que eu dava aula numa escola em Cotia. E aí eu fui. Nossa, Cotia, Cotia. Longe pra cá, É. bexiga. E era lá no quilômetro 30, Brabo. assim, lá, né? E aí aconteceu um acidente na Raposo e eu fiquei 5 horas, assim, em 2 quilômetros. Da hora. Né? Começou a minha aula, terminou a minha aula e eu não tinha saído do lugar. Aí, aquele dia eu liguei pra minha mãe, falei assim, mãe, se eu quiser voltar, tudo bem? Aí minha mãe falou assim, voltar pra onde? Como assim? Falei, se eu quiser voltar pra sua casa, tudo bem? Ela falou, tá, filha, tudo bem, mas eu nunca, nesses 10 anos, eu nunca tinha falado em voltar pra Cosmópolis. Aí ela falou assim, não, tudo bem. Primeira Né? pergunta. Você não tá casada, não tem filho, pode voltar, não tem problema. Não tem um combo. Não tem como, é só você, não dá nada. Aí ela falou, não, filha, tudo bem. Eu falei, então beleza, mãe. Ela falou, mas quando você tá pensando em voltar? Eu falei, daqui a um mês. Ela falou, como assim daqui a um mês? Eu falei, daqui a um mês. É o tempo de eu terminar minha pós, é o tempo de eu avisar os meus chefes e de eu organizar as coisas e voltar pra Cosmópolis. Aí, vim pra Cosmópolis, né, voltei pra Cosmópolis. Aí o meu irmão, o Henrique, né, na época, ele tava prestando concurso e tal, tinha acabado de passar num concurso da Polícia Civil de São Paulo. Ele virou pra mim e falou assim, Heloísa, o Brasil vai entrar numa crise, ele sempre gostou de política, né, sempre gostou de estudar e tudo mais, essa parte, né, geopolítica e tal. Aí ele falou assim, o Brasil vai entrar numa crise, não só o Brasil, né, o mundo já tava lidando, né, na época que eu morei ali na Espanha, já tava gritando, a coisa já tava acontecendo ali, mas aqui no Brasil chegou um pouquinho depois. Aí ele falou, ó, vai entrar numa crise ferrada, quem não for funcionário público ou não tiver um trampo fixo, né, vai se lascar. Ele falou, por que você não começa a prestar concurso? Aí eu falei, nossa, Henrique, mas eu dentro de uma sala de aula, minha mãe, né, a vida inteira falando, filho, não vai dar aula, não faz isso, né? Minha irmã já tava dando aula, eu já dava aula, mas de forma, né, o Henrique também deu aula, todo mundo ali. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, ó, começa a prestar concurso então. Saiu um em Itatiba. Começa a prestar pra ver. Eu falei, pô, eu não faço prova desde a época do vestibular. 70 km de Cosmópolis, tá mais pertinho aqui. Nunca tinha ido pra Itatiba, cara. Nunca tinha, nem sabia onde ficava. Aí eu falei, tá bom, vou começar, né? Vou começar a prestar concurso. Você tem que ir, ser concurseiro, tem que prestar vários pra... E aí... Itatiba é uma cidade primeira, né? Também, você só passa na primeira. Porque é um barranco aqui e um barranco aqui. É a Princesa das Colinas. Né? Só a primeirinha, senão Princesa das Colinas. Não dá liga. E aí, cara, passei no concurso. E também é uma história muito maluca. Porque saiu o resultado do concurso, eu olhei e não vi o meu nome entre os classificados. Ah, que legal. Aí eu falei, não passei, né? Beleza. E era uma época que eu tava mandando um monte de projeto para várias prefeituras aqui da região, de artes e tal. E aí... Minha mãe, ela é devota da Santa Baquita, né? Maravilhosa, minha Santa Preta. E aí, eu peguei e falei, mãe, tá difícil, eu não tô arrumando trampo nenhum, porque eu voltei pra cá, fiquei 8 meses aqui, fazendo uns freelas e tal, tinha um grupo de teatro aqui, mas não tinha um trampo fixo, né? E, infelizmente, aqui a gente tem um problema sério com o emprego, né? Então, é muito difícil... Né, os filhos da terra sofrem um pouquinho com isso, infelizmente. E aí, eu peguei e falei assim, bom, mãe, me passa aí a novena da Santa Baquita que eu vou fazer essa novena. Eu tenho que desenrolar. Pra você me contar essa história dessa novena, essa resolução, eu preciso de você respirada pra você contar. Peraí, eu vou mandar um abraço pra uns parceiros aqui. Só vai. Você vai me contar essa história dessa novena da Santa Baquita aqui em detalhes, completinha. Quero deixar aqui um grande abraço lá pra cidade de Arthur Nogueira, pra Barbearia Guilherme Oliveira. Cortes em geral, barba, hidratação, químicas em geral, barboterapia, ampla linha de produtos para cabelo e barba, ambiente extremamente familiar. Gurizada, se você nunca fez, o rapaz que tá atrás de mim aí acompanhando a gente ali, ó, você nunca fez uma barboterapia, vai fazer esse negócio. O Gui bota aquela toalhinha quente na cara da gente aqui assim, ó, dá uma relaxada, parece que a gente achava que era frescura. Até o cachorro do vizinho ficou emocionado agora com esse merchan que eu tô fazendo pro Gui aqui, ó. Faz uma barboterapia lá na Barbearia Guilherme Oliveira em Arthur Nogueira, você não vai se arrepender. Obrigado, Gui, obrigado, Gabi, dessa parceria aqui com vocês. E vamos voltar aqui agora
falar da nossa Santa Baquita, da novena que você fez pra Santa Baquita, que eu lembro vagamente dessa história, eu lembro que você já comentou com ela, mas eu vou refrescar a memória dela aqui agora. Pois é, Santa Baquita, fiz aí a novena. Falei, mãe, dá essa novena aí que eu vou fazer. Fiz a novena, que não existe pessoa que tem mais fé do que nossa mãe, né? Mãe sempre tem fé. E forte ainda. Ela falou, não, filha, faz que vai dar certo. Ainda mais quando ela fala, leva a blusa. Leva a blusa. Puta que- Leva a blusa. Premonição. E aí, eu fiz. Terminei de manhã. Henrique, terminei de manhã. Quem? Ah, presentinho, entendi. presentinho. É que pra mim, você sempre vai ser o Henrique. Entendi. Aí, logo depois do almoço, toca meu telefone, atendi o telefone. Oi, Heloísa, tudo bem? Tudo bem? Da Prefeitura de Itatiba. Daí eu falei, bom, acho que meu projeto, né? Não foi Secretaria de Cultura, achei que fosse, mas não. Falou assim, olha, a gente quer saber se você vai vir aqui assumir o seu cargo. Eu falei, assumir meu cargo? Falou assim, seu cargo. De professora. Eu falei, oxe, mas eu não passei no concurso. Ela falou, não, lógico que você passou. Passou bem, passou em 7º lugar. Vai lá. Você vai ou não vai? Aí eu falei, gente, aí deu uma panicada. Eu falei, mas peraí. Você não tinha visto o resultado. Eu, né, olhei, não vi meu nome. Eu falei, gente, não é possível. Ó, não sei dizer pra você o que foi. Pra mim foi a Baquita. Então, enfim, daí eu falei, tá, vou. Era tipo uma quinta-feira de carnaval, antes do carnaval. Aí, sexta-feira de carnaval, eu falei com a minha mãe, ela foi junto comigo, fui lá, né? Já tava em contato com os amigos pra ver aí qual, mais ou menos que escola, né? Que bairro e tal, porque eu não conhecia, gente, não conhecia nada. Segunda vez que eu tava indo pra Itatiba. O primeiro foi pra prestar o concurso, o segundo foi pra assumir o cargo. Pra assumir um cargo. Aí, De mudança. né? Aí eu cheguei, eu falei assim, aí, quando que eu tenho que assumir? Ela falou assim, ó, você tem até um mês, mas nós estamos desesperados. Se puder, Amanhã... quarta-feira de cinza já tem um horário pra você, né? Pra fazer o exame aí de admissão. Falei, beleza, só vamos. E fui. Aí comecei a trabalhar lá no dia 6 de março de 2014. Entrei, já fui assim, de 1º a 5º ano, pegando aquele, né? De 6 ali até uns 11, 12 anos, bem suave, classes com 35 alunos, aquela coisa assim, bem imagina, tranquilo. né? 6 aninhos, 35 pra você, assim, ó, pá. Aí fiquei em Itatiba, trabalhando aí um tempo na sala de aula, com o PEB1, né, que a gente chama, que são de 1º a 5º ano, e aí eu comecei a trabalhar numa ONG lá, com psicodrama. PEB1, a tradução é catarrentos. Isso. Na nossa linguagem popular. O ensino básico ali, o ensino fundamental ali, os seus catarrentos. Os que têm medo de apanhar ainda. É Isso. alguns, nem todos. Ou da professora morta. Então, não vou me entrar nesse assunto. Mas eu sempre tive uma boa relação com os meus alunos, sempre. Então, eu era professora legal, que todo mundo gostava. Então, tá tudo certo. Aí, comecei a fazer um trabalho numa ONG, que chama Trilhas, lá em Itatiba, com psicodrama, né? Trabalhando teatro, mas com esse viés, né, com os adolescentes. A diretora da minha escola ficou sabendo e me chamou para trabalhar com os adolescentes, daí de 6º ano no ano. Aí eu desenvolvi um trabalho com eles e desse trabalho chegou até a Secretaria de Educação de lá. E eu fui chamada para trabalhar como formadora dos professores de artes da rede, todos os professores da rede. Que massa, você passou dos catarrentos, dos que têm medo de apanhar, pros que batem. Não, a gente não bate, presuntinho! Aí eu fiquei 2 anos na Secretaria de Educação, né, trabalhando diretamente com os professores. Foi também incrível, foi uma experiência surreal, assim. E nisso tudo entrou a psicanálise aí. Tinha a criminologia, que já estava rolando. Comecei a estudar psicanálise. E aí levei em paralelo, né, a escola, a psicanálise. E fazendo algumas coisinhas aí, algumas artes aqui, coletivamente, né? E aí foi isso. Aí eu comecei a trabalhar mais ativamente com a psicanálise. Tirei uma licença sem remuneração de lá. Né? Fiquei 2 anos de licença e aí acabei de exonerar da prefeitura de lá, porque, né, são muitos novos projetos aí que estão rolando e eu decidi, como uma psicanalista que sou, né, dar voz ao meu desejo
Então eu tô... 2021, se pouco me engano, veio o lançamento do livro. Isso, Nós já vamos falar dele, Sim. nós não falamos ainda, já vamos falar dele. Sim, Porque nós precisamos falar de 2015 antes de chegar em 2021. A gente não pode... Não dá pra pular. Porque você contou pra mim que a sua vontade por estudar artes foi por conta do teatro, Uhum. tá? Por conta de atuar. Sim. Mas você contou um breve relato da sua história aqui pra mim, e em nenhum momento até agora você falou sobre atuação. Sim. Eu tive um caso de amor, né? E ódio com o teatro. Isso é comum entre os atores. Entendi. Mas não, eu fiz peças incríveis, tive oportunidades incríveis, né? Em 2010 eu fiz um projeto muito legal do Romeu e Julieta, Bad Romance na época, por incrível que pareça, eu era a Julieta. Pois é. E fiz junto com o Ti, né, que é um grande parceiro. Não é, porque eu já tinha feito a Ama na escola, né? Eu já era Ama, engraçada, não sei o quê. E aí, a segunda vez que eu fiz Romeu e Julieta, daí foi pra ser a protagonista e chorei, briguei, não queria fazer, porque eu não queria ser a protagonista. Porque eu aceitei o projeto, porque os personagens, né, as personagens eram... cambiavam, não mudavam, né? Mudavam ali. E então não tinha personagem fixo. Cada um ia fazer um personagem dependendo da cena e tal. Só que aí o diretor, Paulo Maeda, incrível. Beijo, Paulo, que é o nosso mestre, né? A gente chamava ele de mestre, ele fica pé da vida quando a gente fala isso. Que legal. E pra mim é Luiz, né? Mas o nome artístico dele é Paulo. Ele falou assim, não, Romeu e Julieta precisa ser fixo para ter uma identificação, porque era para jovens, né? Então aí eu e o Ti fizemos, né, o Romeu e Julieta. Tiago. É o próprio que você conhece. Não tem sentido, sim, Romeu e Julieta, vocês sim. dois. Não tem. Sim, não. Sim, é o Ti que você conhece. Agora. Meiron. Tiago Meiron, né? Sim, Tiago Meiron. Trabalhamos juntos também. Sim. Trabalhou junto com o Ti. Não, trabalhou. Exato, meu parceiraço, meu amigo de toda a vida. Vocês não... Arte é um negócio fenomenal mesmo, porque eu não lembrava dessa história de Romeu e Julieta, porque eu conheci o Tiago Meiron fazendo Jesus, e ele é ateu. Olha que fenômeno. A arte é incrível, ele é ateu. E a amizade também, né? E ele... Porque só eu pra conseguir fazer o Ti. Pra conseguir fazer ele fazer o personagem de Jesus. Sim, é muito amor. E aí vem Romeu e Julieta. Não tem explicação o Romeu e Julieta. Sim. A verdade tem. Tem, mas... Né, tinha um enfim. elenco incrível, meus amigos, a Bruno, o Fraulo, tinha o Danilo, né? Uma tem galera... uma foto no seu Instagram desse beijo incrível. Sim, deu o que falar, né? Esse beijo deu o que falar. Todo mundo achava que a gente namorava. Não fala assim, não fala assim. De jeito nenhum. Nós somos 100% de chances, né? A gente acredita no amor. Sim. No amor. Enfim, foi, e o povo realmente achava que a gente, né, naquela época não tinha, mas shipparam a gente, né, na época não se falava sobre isso, mas shipparam a gente, né. Enfim, nos debates eram até engraçados, vocês namoram de verdade? E o Phil, que é o marido do Ti, do lado dele, tipo, né, enfim, na época eu tava solteira, então, né, não tinha ninguém ali do lado, não. Mas, enfim, aí fizemos também, o Coração Bazar, que é uma peça incrível da minha vida, assim, também, que eram poemas, né, que foram as peças mais... que eu tive mais visibilidade, né, que fiquei em cartaz no Teatro Vivo. A gente teve audiodescrição na época com a Lívia Mota, que, né, é um dos grandes nomes da audiodescrição aqui no Brasil. E texto em braille. Foi um projeto incrível, né, de formação de público jovem, assim. E daí também conheci pessoas incríveis, né? Rosa Maria Murtinho, a Natália Timber, que estava junto com a gente em cartaz. Então, né, a gente dividia o teatro com... de peso fantástico. Total. Então, assim, aí essa é a relação de amor ali com o teatro, né? Aí fiquei um tempo afastada, né? Fiz alguma coisa ali de curta-metragem, que também a gente chega nisso daqui a pouco, né? E aí, quando eu vim, né, voltei para Cosmópolis e tal, eu fiquei um pouco mais afastada da parte... E aí fui para Itatiba, fiquei mais afastada ainda, e comecei a pensar em voltar a produzir.
Né? E foi aí que foi o nosso reencontro. Foi na produção primeiro, né? Produção. Em 2015. Janeiro de 2015. Isso. Que aí eu acabei, né, consegui pelo PROAC, porque eu já tinha trabalhado com a Lei Rouanet. Era PROAC, né? E aí Aquele projeto consegui, era PROAC. um projeto pelo PROAC, que a gente fez um festival, né, aqui em janeiro, nas férias, com várias coisas interessantes, diferentes aqui pra cidade. Eu não sei se eu posso entrar em polêmica assim. Ah, pode. Vai, entra. Não, mas é polêmica paulada, entendeu? Eu não sei se a gente pode dar uma paulada dessa. Em nenhum momento a mídia local dessa cidade aqui foi atrás de nem de você e nem de mim, porque respectivamente a ordem foi primeiro você, depois eu, depois nós juntos, tá? Mas a janela que tomou pedrada foi o meu nome. Ninguém veio atrás. A Semana Cultural by Heloísa Barroso foi pro Correio Popular. E a mídia da cidade aqui, malemar, nada. Talvez tenha ajudado na divulgação. Mas nunca ninguém veio atrás de você e falou, vamos ver quem foi aquela menina que fez o negócio lá. Não. Pô, a gente tem uma matéria pronta ali, né? Sensacional, vamos correr atrás dela. E assim, eu tenho um ranço fenomenal por conta disso. Por enquanto eu vou falar só jornal da cidade. Um dia eu vou falar o nome aqui. O dia que eu puder pagar processo, eu vou falar o nome. Talvez, eu não podendo pagar, é mais fácil falar o nome, porque daí a gente estoura, faz sucesso, né? Porque, gurizada, pode parecer... A gente fala assim, não vamos se incomodar com um rolê desse, a gente não precisa... Realmente, a gente não precisa até um certo ponto, porque a arte é isso. A arte, ela precisa ser divulgada. Sim. E trabalhar com arte é punk. É punk, quem escolhe é trabalhar... mas você escolheu, ok, eu escolhi, eu sabia que isso poderia acontecer, tá? Mas o festival que a Heloísa fez, quando a gente teve essa reaproximação, os caminhos, cada um parte para um lado, escola, ensino médio, cada um foi pro seu canto, a Heloísa ainda saiu um pouco antes que o Presuntinho. E aí veio essa Semana Cultural da Elo, que foi um negócio muito louco, o jeito que eu entrei na parada, porque... Um cara pegou o som pra fazer, você mandou orçamento pra você e entrou no rolê, aprovou o orçamento dele. Ele não tinha pra fazer, jogou a bomba pra um amigaço meu. Eu só não vou citar o nome desse amigaço meu aqui, porque eu não sei se pra esse rolê ele quer que fale o que aconteceu. Jogou a bomba pra esse amigaço meu. E tipo, faz aí pra mim porque eu não tenho o que fazer e tal. Só que jogou ele com uma batata quente na mão que ele também não tinha condição de fazer. E ele me ligou. Henrique, me ajuda, eu não tenho como fazer. Falei, tá, me dá o material técnico, me dá as coisas, quem que é as bandas que vai ter que atender, o que precisa de equipamento e tal. Aí eu peguei, olhei lá e falei, Heloísa Barroso. Eu falei, não, peraí, eu tô em casa. Falei, vai ser mais fácil de trabalhar. Eu falei pra ele, relaxa que eu vou trocar ideia. Aí eu fui acho que uns 2 dias antes, numa visita técnica que teve lá. A maioria dos eventos foi no auditório do Paulo Freire. Sim. Que eu atendi o auditório do Paulo Freire, mas teve evento na praça, teve evento em outros lugares. E a gente trocou essa ideia ali e falou, não, vamos resolver, vamos fazer. E foi fantástico, foi formidável. Incrível. Porque... com o mínimo que a gente tinha para atender ali... E boicotes que tivemos, né? Tivemos boicotes. Tivemos boicotes também. Denúncia equivocada. Exato. Né? Problema com ECAD e tudo mais. Exatamente. Parece que a gente tava tudo direitinho, bonitinho. Nossa, eu não lembrava disso. Quase não começamos o festival por causa disso. Deu ECAD lá, deu um trabalho violento. O Henrique veio ajudar nós também nesse rolê. Ele tava Ele tava junto com a gente, ele e a junto Tainá com a gente. na Isso. produção. A Miriam, minha tia. É aí, gurizada, que eu falo. Cadê a facilitação desse negócio pra gente? A gente... Daí quando eu falo que eu não levo o nome de Cosmópolis pra frente, os outros ficam bravos. Você não leva, por isso que ninguém te dá porta. Não, peraí, o tanto que a gente já fez por Cosmópolis... O reconhecimento vai vir mesmo, santo de casa não faz milagre, né? Tem esse grande Tem isso. detalhe. Eu fiquei nervoso aqui agora.
Eu vou mandar um abraço aqui, eu vou fazer um merchanzinho aqui. Faça. Nós já vai falar um pouquinho mais do ano 2015, que vai ser interessante. Quero deixar aqui um grande abraço ao meu parceiro Guilherme Sassi, lá da Aqua Azul Aquarismo, da cidade de Limeira. Tudo que você precisar para o seu aquário, montagem de aquários de nanos a jumbos, peixe de todas as espécies, cores e gostos para o seu aquário, assistência incrível pós-venda, manutenção em aquários e lagos. Você tá com um aquário na sua casa com BO, não tá dando certo, a água não tá ficando boa, não tá acertando os parâmetros do aquário, chama o Gui lá da Aqua Azul, tá aqui embaixo na descrição os contatos do Gui. O Gui vai fazer uma visita no seu aquário, no seu lago, ver o que tá acontecendo, vai deixar sua água impecável. Aqua Azul Aquarismo, da cidade de Limeira. Obrigado, Gui, dessa parceria aqui. E vamos voltar a falar mais um pouco de borracha. Não vou parar, não vamos xingar os outros, não. Vamos falar de nós. Porque se eu for xingar todo mundo que eu tenho vontade de xingar aqui... Nossa Senhora da Bicicletinha, vai né? dar um podcast só de nós xingando os outros aqui. E não é ranço, não, viu, gurizada? É só... Constatação. Exatamente. Eu gosto dela que ela sabe falar bonita. Ela estudou, eu não. Aí em 2015, temos essa reaproximação. Sim, fizemos 3 projetos em 3 áreas diferentes, né? Exatamente. Começamos com a Semana Cultural em janeiro. Festival Cultural em janeiro. Exato. Aí lá, março, nos encontramos novamente daquele ano. Na verdade, foi quase que emendado, porque em janeiro eu já estava trabalhando o projeto da Paixão de Cristo. Sim, eu cheguei um pouquinho depois. Chegou um pouquinho depois. Acho que foi fevereiro, março, Isso, por aí, a né? apresentação acho que foi em abril, né? Foi abril. Foi em abril, nós começamos a trabalhar final de fevereiro. E se eu não me engano, talvez em teatro tenha sido minha última... Acho que foi minha última peça. Interpretação? Interpretação. Olha que fantástico. E detalhe, dublada ainda. Dublada. Por você mesmo. Por mim. Sim, que também foi um desafio muito grande, né? Eu nunca tinha feito desse jeito. O que mais eu acho que marcou quando eu passei esse papel pra você foi a criação. Eu presentinho é loucura, né? Foi a loucura que eu fiz no final da Paixão de Cristo. Porque, infelizmente, gurizada, não dá pra eu falar pra todo mundo que pode ver isso daqui. Isso aí eu falo valendo, não tô nem aí, né? Eu gosto de polêmica. Houve um boicote no final dessa apresentação nossa. Foi a maior apresentação até hoje da história da cidade de Cosmópolis de uma Paixão de Cristo pública, sem cobrar nenhum centavo, na rua, sem orçamento, com a ajuda da prefeitura. Tem que agradecer muito a Karina Bentley, que ajudou a gente demais, que era secretária de Cultura na época. Só que a primeira reunião que eu fiz com a Karina, ela deixou claro pra mim. Ela falou: Henrique, eu te ajudo com o que você precisar, menos com dinheiro. A gente não tem dinheiro, mas o que você precisar da parte da Secretaria de Cultura tá na sua mão. Então eles ajudaram bastante, demais a gente. Não tem nem o que reclamar disso. E foi feito um acordo na época, né, que o que fosse existir de custo pra gente fazer isso, que as paróquias iam ratear, né? Ratear, fazer o rateio disso, ia fazer o pagamento. Porque, enfim, o dízimo também é pra isso, né? E foram 3 paróquias que toparam fazer junto com a gente. Na época eu dirigi 110 pessoas nesse teatro, com a ajuda da Elo, fazendo direção de núcleo. Todos os atores passavam por ela e ela também atuando. E a paróquia que mais peitou o rolê na época, não vou falar o nome para não ficar tão punk, mas a que mais peitou na época o rolê, não, vamos fazer, levando nome, levantando bandeira, foi a que pulou para trás na hora de pagar. Pagou. Tá? Não tô falando que deu calote não, pagou, mas deu um suador gigantesco pra gente, rolou um boicote e foi filmado esse rolê. Foi filmado? Foi filmado. A única pessoa que tem esse material sou eu e o Pablo, porque foram nós dois que editamos. Pablo, maravilhoso. Porque nós não cobramos pra editar. Sim. Como rolou o boicote, o material é nosso. Justíssimo, né? Justíssimo. Entendeu? O material é nosso. Como a gente não cobrou, a gente não recebeu nada. Sim. A filmagem foi paga do material bruto. Se alguém quiser o material bruto, eu também não dou. Porque eu que dirigi a peça, a responsabilidade é minha e o material bruto sou eu.
Mas foi um negócio muito louco e assim, o texto daquela peça, ele foi uma adaptação do extinto Padre Robson, Nossa, Padre do Robson. extinto Padre Robson, que não é mais padre. E foi uma adaptação dele e minha, eu adaptei algumas coisas em cima do texto. E era um texto que tinha um narrador. E aí era um negócio punk de colocar esse narrador. Como que a gente coloca um narrador no meio de uma Paixão de Cristo, onde tá todo mundo encenando? Ia ficar um negócio muito monótono, e num né? cenário absurdo de grande, Grande, né? foi na Praça do Coreto, aqui na cidade de Cosmópolis. A gente tá falando de Céu uma praça aberto, de né? 80 metros de boca, um palco que não era palco, era um barranco numa praça. A gente fez todo o rolê ali. E aí eu cheguei pro Elô e falei, Elô, esse narrador tem que ser você. Dicção e tal, não sei o que lá. Você topa? Topo. Era só narrar, né? Falei, não, mas o narrador vai encenar também. E o narrador, ele vai, todas as vezes que ele entra pra narrar essa história, a cena congela. Só ela se mexia no meio do cenário todo. Então, quando ela aparecia a voz dela, todo mundo congelava na posição que tava e só ela falava. Pra E quem, elas- pra quem gosta de aparecer, né? pra quem não... a cena era dela, literalmente. Nossa. E no final, a gente precisava fazer o anjo da anunciação. O anjo. O anjo da anunciação que anuncia que Jesus ressuscitou e tudo mais, enfim. Quem vai fazer o anjo? A própria narradora. É o único momento em que ela aparece que ela tem interação Sim. com os outros personagens, porque daí ela... Desde o começo da história, a galera só iria entender no final que quem estava contando a história era o anjo Era da o anjo. anunciação. Sim. O anjo. O anjo. O anjo de candura. O anjo. Aí eu te pergunto, como foi passar por isso? Foi incrível. Que bom. Foi um fogo cruzado ali, né? Porque eu acho que, assim, uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com você, Presuntinho, é porque a gente se escuta, um compra a ideia doida do outro, né? E a gente faz acontecer, né? A gente faz acontecer. Então, assim, as coisas, elas foram sendo criadas, né? Construídas muito intuitivamente, né? E, não, vamos testar isso daqui? Não, mas e se a gente mudar isso aqui agora, desse jeito, né? Então, e funcionou, né? E embora tenha sido a minha última apresentação, né? Eu guardo com um carinho muito grande, porque eu sei o quanto de trampo deu, né? Última apresentação sua ao vivo pro Sim, no público. teatro. No No teatro. No Porque teatro. tem uma outra apresentação que nós dois apresentamos junto também. Sim. Eu fiz figuração, nós vamos falar disso. Gente, né? essa... Não, ó. Quem não viu, precisa ver. Eu só não vou divulgar onde tá também, porque o cara que postou é um... Depois eu ponho um pi aí a hora que eu for falar isso aí, porque deu muito relaxo. Procurem na paróquia Santa Gertrudes aqui de Cosmópolis, que tem o DVD pra comprar. Vocês ajudam a paróquia comprando o DVD do curta-metragem Gertrudes a Grande. Isso. Eu nunca imaginei que um curta-metragem levasse mais tempo que um longa pra gravar. Foi uma novela, na Foi verdade, uma né? novela. A gravação do curta foi uma novela. Porque, na verdade, chegou pra mim, acho que justamente por conta da Paixão de Cristo, né? Sim. E da repercussão que teve, chegou pra mim assim, olha, vai ter aí o aniversário, né? Da Santa Gertrudes, e aí... Centenário, né? Eu acho que sim, acho que Centenário sim. da igreja. E aí falou assim, bom, vamos montar uma peça. Aí eu falei, olha, uma peça não vai rolar. Depois do estresse todo que a gente teve com essa coisa da Paixão de Cristo e tal. E é uma história muito longa pra contar a E história Gertrudes. 2 rolês desse no mesmo ano, Não. mal sabia, Heloísa, do que Não. estava. O curta deu tudo isso de B.O., imagina uma peça. Aí eu falei, não, vamos chamar... A gente tinha feito um curso de cinema em 2014, né, que a gente tinha feito o Soneto, que era um curta-metragem também. E aí eu falei assim, bom, Henrique... Tem uma equipe aqui, vamos pensar nisso daqui. E aí a gente foi chamando as pessoas, a gente montou. Então o que inicialmente ia ser uma peça, virou um curta-metragem. Curta-metragem.
E que foi uma novela a gravação desse curta-metragem. Isso, aí essa doida aqui vira pra mim e fala assim, você vai fazer o áudio. Eu falei, peraí, eu sei trabalhar com áudio dentro do meu estúdio, num ambiente 100% controlado, que eu sei o que vai acontecer dentro da minha sala do estúdio. Um curta é externa, é fora, como é que nós vamos fazer isso? Não sei, confio no você, se vira e faz. Pronto, você que lute. Eu tinha uma Fiorino Furgão, eu montei uma unidade móvel dentro da Fiorino Furgão e nós fomos gravar esse rolê lá em Itaici. Mas aconteceu tanta coisa. Itaici. Foi uma aventura, né? Foi. Com direito até assombração, Foi. máquina de neve. neve. Dando choque pra um baralho a máquina de neve. Quem que foi o trouxa que teve que segurar? Eu fui fazer áudio. Mas ficou incrível, fala a verdade. Ficou lindo, porque não era ficou você que tava incrível. tomando choque segurando a máquina de neve em cima da janela. Eu grudando na... Esse foi outro projeto, que eu fiz toda a parte, né, com os atores ali, né, eu gosto de fazer isso, preparação de ator, direção de ator, né, e foi aí que eu chamei o Thiaguinho, né, o Ti, a gente precisa de um Jesus. E aí, vamos fazer Jesus? E ele, ateu, aceitou. Né? Brendinha Pedrosa. A Brendinha, que na época ela era minha aluna, era sua parceira, né, Fizemos barzinho junto, montamos um projetinho. Incrível, a Brenda também arrasou. E aí a gente teve que fazer, não só eu, tá? Henrique como ator, que aí não era presuntinho, era Henrique. Foi uma atora. Ele fez a figuração de uma freira. Vocês sabiam dessa? Sabiam dessa? Eu já fui uma freira, galera. Isso Uma tá freira. registrado. Tá. E foi até pra Alemanha, hein? De cavanhaque e tudo. Eu não tinha barba na época, eu tinha só cavanhaque. Foi incrível, mas foi incrível. Precisava tampar uma tomada. É. Porque na época que se passou o filme, se passou a história, não tinha energia elétrica e precisava tampar essa tomada na parede. Aí pegaram o rapaz que não tinha gente pra fazer figuração, precisava a gente gravar tava com o pessoal, com a equipe bem restrita aquele dia, né? Foi um retorno lá, porque deu tudo errado na primeira vez, a gente voltou lá pra captar algumas cenas. Sim. E aí não tinha ninguém pra fazer. Aí olharam, eu falei, daqui esse negócio aqui, é pra ficar de costa? É. Aparece eu lá, assim, de costa, conversando com a sua mãe. Com a minha mãe, a minha mãe. Sua mãe. A minha mãe também. Conversando com a sua mãe. O reencontro da professora Nossa, e do aluno. Nossa, que fantástico. Olha que encontro massa. Ela encontrar o aluno depois de 20 anos vestido de freira, de cavanhaque, num convento. Pois é, num ela mosteiro. fez a participação especial também, dona Tânia. Olha só. Que encontro de milhões. Nossa, que... Não, mas ficou incrível, ficou muito bom, ficou muito bom. E você arrasou, conseguiu arrasar, né? Como sempre. Não adianta, sou sua puxa-saco mesmo. Não, fala a verdade. Vou falar um negócio pra vocês, gurizada. Fazer o áudio desse negócio foi um desafio pra mim, que eu nunca tinha feito. E a parte mais divertida, eu gosto de dar paulada nos outros, eu gosto de dar borrachada nos outros. Pablo e eu e Pablo, que foram os dois caras responsáveis pelo áudio, o Pablo foi de meu assistente, ele que fez toda a captação de boom, de microfones e tal nos dias. Também. A gente nunca tinha trabalhado com isso. E a grande maioria da galera que tava nessa equipe tinha feito esse curta-metragem do Soneto. E assim, eu não tô generalizando, mas uma grande maioria, eles achavam que eles fizeram os Steven Spielberg porque fizeram uma bosta de uma oficina de teatro de uma semana. De cinema. Era uma semana? Semana, não. Foi um tempinho aí, não sei te dizer. 10 dias. Eles achavam que era Steve Spielberg. Achava que tava abafando no rolê. E eu tenho um orgulho de falar isso, porque eu fui o cara que mais entrou, tipo, mais amador entrou lá dentro, vamos dizer assim, sem conhecimento nenhum do que eu tava fazendo. E eu estudei tanto pra fazer esse rolê, que eu acabei aprendendo muito lá dentro. Eu saí de lá com uma bagagem gigantesca. Eu nunca tinha trabalhado com uma vara de boom na minha vida. Não fazia ideia de como trabalhar com shotgun, fazendo captação. Hoje é lindo a gente de headset aqui. A voz nossa vindo cristalina. Eu não podia pôr um headset na Gertrude. Como é que eu vou botar um microfoninho aparecendo ali? É um rolê... Sim. Foi um rolê desafiador pra gente. Foram 2 locações. Foi Itaici e a gente usou a Hípica também. 3, um dia a gente gravou na igreja. E na igreja, isso. A gente gravou ali no corredor da igreja, né? No fundo ali da igreja. Isso. Eu acho que foram esses três locais mesmo.
Foi um mês de gravação, Ah, praticamente. foi. Entre Muita coisa a gente teve que picadinho. repetir, várias tretas, várias brigas. Claro. Eu queria Ah. saber até agora quem convidou a primeira menina do vídeo lá. Que deixou nós na mão de última hora lá. Que era uma das Steven Spielberg lá. Eu não sei, Ela eu não deixou lembro. nós na mão. Não lembro, cara, não lembro. Vou contar um trechinho. Antes de eu fazer um agradecimento, mandar uns abraços, vou contar um trechinho. Só pra eu lembrar e pra gente dar risada. A gente chegou no primeiro dia, que foi em Dayatuba, Itaici. Um lugar fantástico. A gente foi Incrível, extremamente bem acolhido lá dentro. Assombração pra tudo quanto era lado. Era. É um mosteiro, gente. Vocês imaginam o que num mosteiro de madrugada? E a gente dormiu lá. E a gente ainda dormiu numa casa, Num casa rolê que era um pouco mais distante no distante meio e do antigo. nada, né? Isso. Sim, Era um nossa rolê muito senhora. rústico. O mosteiro lá em cima é incrível, É, né? não, mas a gente ficou na parte de assombração A gente mesmo. ficou na parte punk do rolê. É bem assombração. E no primeiro dia, tinha um roteiro que foi feito. Eu tenho um rancinho disso pro resto da vida, eu vou desabafar hoje. Foi feito um roteiro. E quando aquele roteiro chegou pra mim, eu olhei o roteiro e falei, isso aqui não vai rolar. Não, porque vai rolar. Eu falei, isso aqui não vai rolar. Esses horários que vocês colocaram aqui não funciona. Você tá acostumado com um show, aqui é cinema. Eu lembro que eu escutei essa frase. No primeiro dia a gente saiu da frente da igreja às 5 horas da manhã. Eu tinha chego de um show às 3. Eu fui direto pra igreja, fiquei lá na frente. Eu tinha fumado 3 maços de paieiro na frente da igreja. Vamos pra Itaici. Chegamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu quarto, porque a gente ia ficar 4 dias lá. Ajeitei meu quarto, eu ocupado, montamos o nosso QG. Todas as DRs rolavam no meu quarto. É verdade, Todas é as verdade. DRs rolavam no meu quarto. Que era o primeiro quarto saindo da cozinha. As tretas todas foram no meu É quarto. verdade, que é rolou. verdade. E aí, vamos gravar, 10 horas da manhã ia ter um café da manhã, aí ia ajeitar o material, ia começar a gravar 1 hora da tarde no primeiro dia. 10 horas da manhã eu tava com a minha unidade móvel montada, pronta pra gravar com som passado. 1 hora da tarde, vamos começar a gravar. Maquiagem de envelhecer Gertrudes, cola na cara da Amanda, tô cagado, cheio de ruga. E vamos, não, aí o gênio da mulher que abandonou nós lá, eu queria tanto falar o nome dela, mas eu não posso. Ela, não, porque tem que usar esse gimbal, o gimbal é um estabilizador de câmera, porque não sei o que tem, porque não tá regulando, e ficou acho que umas 3 horas discutindo, porque não tava conseguindo regular esse gimbal, que foi alugado, e não ia usar o gimbal naquele momento ali. Aí cata o carro, eu e Dani e eu, esposa do Ricardo, vamos lá pra Campinas pro cara ensinar, não, minto. A pessoa que ia usar o gimbal, que era a cineasta Steve Spielberg, ela foi com outro rapaz pra Campinas pro cara ensinar a usar. Largaram uma peça pra trás. Aí tinha que levar aquela peça, sem aquela peça não estabilizava o bagulho. É verdade. Vai Que eu com a rolê. Dani, eu sem dormir, era o único que tava de carro, mas eu sem dormir. Vai a Dani comigo junto levar a peça. Aí volta. Quando foi 10 horas da noite, definiu-se que não ia mais gravar naquele dia porque tava todo mundo cansado. Não recuou um take daquele primeiro dia. Eu olhei pra todo mundo na hora da janta, eu fiz assim na mesa. Eu não falei que esse cronograma não ia dar certo? Eu avisei que não ia dar certo. Dito e feito. Dito e feito. É. Deixa eu mandar um abraço pros parceiros aqui. Mande, Vai mande. desenrolar mal um negócio aqui. Mais uma vez, então, eu quero deixar um grande abraço pro seu João e a dona Creuza da Ótica Prisma aqui da cidade de Cosmópolis. Obrigado essa parceria aqui com o Presuntinho TV. Mandar um grande abraço pro Guilherme Sassi lá da Aqua Azul de Limeira, Aqua Azul Aquarismo. Uma loja sensacional, o Presuntinho tá sempre lá, Guilherme. Obrigado essa parceria. Também mandar um abraço pro Guilherme Oliveira, Barbearia Guilherme Oliveira, pro Gui e pra Gabi. Essa parceria que temos aqui com o Presuntinho. Avisar vocês, se vocês que gostam de bate-papo também, mais puxado para essa era digital que a gente tá vivendo hoje, essa era tecnológica, canal Carol Albamonte, tem um podcast sensacional lá também, Decolando o Tal, que o Presuntinho já passou por lá, altos bate-papos incríveis no canal da Carol Albamonte, confere lá aqui no YouTube também, obrigado Carol dessa parceria, só para matar esse assunto desse curta-metragem, que eu lembrei de muita coisa.
Passou um filme. Muita coisa dele, que meu quarto era o quarto das DR, que tudo Nossa aconteceu senhora, ali. cada treta. No último dia, não sei se você vai lembrar disso. No último dia, quando a gente chegou lá, a gente chegou de manhãzinha, acho que foi numa segunda-feira. Foi isso mesmo, numa segunda-feira. Eu tinha ido na visita técnica, então eu já sabia como era. Eu já tinha negociado com o Ricardo. Falei, Ricardo, você com a Dani pega o primeiro quarto, que é do lado da cozinha. A Dani ia cozinhar pra gente. Nossa, maravilhosamente bem. Tem 2 banheirinhos ali. Vai ficar pra nós esses 2 banheiros. E aí o quarto do lado eu pego com o Pablo ali e já era. Aí todo quarto tinha uma escrivaninha. Aqueles cobertor de pelo que você olha pra ele, espirra. E 2 camas. E uma pia. Eu não entendo até hoje o porquê daquela pia. Deve ser pra não ir no banheiro não mijar dentro da pia. Porque não tem sentido uma pia dentro do quarto. Mas enfim. Primeira coisa, cheguei lá com o Pablo. Vesti um sanito, aquele saco de lixo na minha mão. Tirei tudo aqueles cobertor de pelo, botei no quarto do lado, que ninguém ia ficar. Peguei uma escrivaninha de um quarto, peguei outra escrivaninha de outro. Ali a gente montou a unidade móvel, a unidade base nossa, com os HDs, porque a gente já vinha fazendo backup de tudo. O que gravava no dia, não no primeiro, porque ninguém gravou porra nenhuma no primeiro dia. A gente pegava, já fazia o backup de tudo ali, colocava ali. A mesinha do lado da pia teve serventia, porque eu levei minha cafeteira expresso, lembra disso? Sim, isso eu lembro De sim. manhã eu acordava todo mundo com o cheirão daquele café expresso arrebentando e a Babá, o Bianchi, sempre passava no meu quarto. Eu quero um cafezinho também. Era eu com a Babá tomando café expresso todos os dias lá. Lá eu descobri que o Pablo fala em árabe quando dorme, sentado na cama. Lembro disso! Sentado na cama. Pô, você imagina você dormindo num mosteiro, com o furico que não passava nem Bluetooth, se borrando de medo, aquelas janelonas altas com as frestas desse tamanho. Eu com o Pablo passamos fita nas frestas, porque nós se cagava de olhar pra fresta e ter um zóio olhando pra você na madrugada ali. Nós gastamos um rolo de fita crepe na janela inteira. Primeira madrugada, eu escuto. Salei, malico. Falei, caceta. Eu levantei assim, fiquei olhando, fui lá, acendi a luz, ele sentado na cama. Sentado! A vontade era de dar com a cafeteira na cara dele. Falei, agora acorda esse caralho, não acorda, né? Aí eu, tá bom, Pablo, vai dormir. Ele deitou assim, virou pro lado e dormiu. Quando ele acordou no dia seguinte, eu falei, se você falar em árabe de novo no meio da madrugada, eu vou exorcizar você aqui dentro. Mas foi sensacional. E no último dia, a gente foi organizar. Eu levei meu narguile. Nós compramos uma caixa de vinho. Lembra que eu e você fomos pra cidade? Eu tinha que ir numa papelaria. Sim, Nós numa adega. Nós fomos numa nós fomos adeguinha, numa adega, né? nós voltamos com arco pra caceta. Nós pegamos uma caixa de vinho. A gente pegou uma cachaça também, Cachaça, nós levamos cerveja. Tudo no mosteiro, gente. No mosteiro nós fizemos isso aí. E onde ficou isso aí? No meu quarto. Todo o rolê era no meu quarto. Gente, agora veio um filme Acabava mesmo. as gravações, nós tínhamos que ter feito a curta-metragem do backstage. Com certeza. Seria muito mais legal, porque todo mundo brigava com todo mundo no dia. Nossa, era incrível. Todo mundo brigava com todo mundo no dia. E aí resolvia-se o rolê no meu quarto. No último dia, quando a gente foi organizar o rolê, voltar as escrivaninhas pro lugar, que eu fechei a porta do quarto, eu olhei, tinha uma listinha atrás da porta. Primeiro item. Proibido mudar os móveis de lugar no quarto. Cagamos nos primeiros 5 minutos. Segundo, proibido fumar nas dependências do local, na foi uma narguilha. Proibido entrar com bebida alcoólica. Proibido barulho. Em menos de meia hora nós violamos todas as leis do rolê. Todas. E só foi potencializando ao passar dos dias. Foi só dando treta. Cada dia uma aventura mais bonitinha. Sim. Isso foi 2015. 2015. Fizemos esses 3 projetos juntos. Sim. Semana Cultural, partindo de você. Depois veio Paixão de Cristo, partindo de mim. E depois veio esse rolê da Gertrudes, que partiu da paróquia Santa Gertrudes. Aí vai aquele reviravolta de vida de novo, cada um pro seu canto, correria. Acabei entrando pro Edson Hudson, vai pra estrada. Esses projetos acabou dando por conta de agenda, ficando um pouco mais restrito. E aí, 2021, que eu já vi que aqui atrás, ó, tem a história dela aqui, ó.
Será que foi aqui que eu li, que desde criança ela ia ser escritora? Exatamente, foi aqui atrás que eu li, que desde criança ela sempre falou que ia ser escritora. Ela levou 30 anos pra escrever um livro, mas tudo tem a hora para vir. Me conta um pouquinho. Então, na verdade, assim, sempre escrevi, desde criança. Tenho, inclusive, guardado as coisas que eu escrevia desde criança, né? E aí, acho que em 2015, mais ou menos, eu fiz esse projeto, né? Do Tá Nitidez aparecendo pelo bem Trinque, na câmera aqui, tá? A dedicatória que ela fez pra mim? da psicografia. Ela escreve em psicografia também. Se você precisar conversar com alguém que já foi, fala com a Heloísa aqui que ela... Escreve igualzinho pra gente. Em 2015 eu fiz esse projeto, né? Eu fiz um projeto, tentei lei de incentivo pelo PROAC, edital, não ICMS. Não rolou. E eu engavetei, né? Esse projeto. Deixei engavetado. Aí em 2020, eu tava com uma passagem comprada para a Europa, deu todo aquele rebuliço. Eu falei assim, bom, se eu conseguir o resgate do dinheiro dessa passagem, Pô. eu vou realizar um outro sonho, que é a publicação de um livro, né? Aí fiquei 6 meses, 6, 7, 8 meses ali, trabalhando em análise, se eu ia mesmo publicar ou não, né? Porque a publicação, como eu falei, eu sempre escrevi, segurava muito os meus textos ali, né? Tenho um amigo que é o Lecão, ele começou a pegar os meus textos e falava assim, dá pra Dora, a Doraci, né? Doraci, um beijo pra você, que é ela que corrige todos os meus textos, até hoje, a Doraci, que é professora de português incrível. E aí, eu comecei a entregar um pouquinho pra ela, um pouquinho ali, né? Ele entregava os dele também, e a gente começou assim. Tanto que esse aí, quem fez a revisão foi a Doraci. E aí, estava engavetado esse projeto e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. E é muita exposição, né? Você publicar algo que você escreve, que estava ali, né, engavetado, muitas sessões de análise ali para conseguir colocar isso para o mundo, né? E aí, consegui o resgate, né? Consegui o reembolso. Entrei em contato, fui pesquisando, entrei em contato com alguns autores independentes. E aí, financiei a publicação. Fiz uma publicação, né, uma tiragem pequena mesmo, só ali para vender para os amigos, para a família. Tem até, né, a editora colocou na Amazon, na Martins Fontes e tal. Mas eu nem fiz lançamento nem nada, porque a gente ainda estava no caos. Então, não fiz lançamento, tudo parado, enfim. Mas eu consegui dar esse passo, né? Muito importante para mim. E foi libertador, né? Vamos dizer assim, foi libertador. E aí a gente já está aí com o projeto do segundo livro em breve, né? Vamos que aí vai vir também por uma lei de incentivo. Conseguimos, enfim, uma lei de incentivo. Tem um segundo livro em breve. Sim. E que tá lá na frente tem até um terceiro já arquivado. Tem. Tá tudo ali, ó. Já tá tudo material para vários temos. Mas ainda estamos organizando para fazer uma coisa bem feita, um bem bolado legal, né? O Presuntinho entrou nessa loucura. Presuntinho, mas você vai fazer um livro como? Escrevendo? Não. O livro tem uma parte de áudio também, audiovisual. É aí que o Presuntinho entra para trabalhar nesse rolê. Ficamos até na madrugada no estúdio, que é a hora que a cabeça nossa funciona, trabalhando nisso, gravando isso. Que vai ficar bem massa. Esse aqui já tá incrível. Eu já tinha visto quando você postou, recebi ele hoje, vou lê-lo. Isso eu tenho certeza que eu vou lê-lo, porque poesias o Presuntinho gosta. Poesias o Presuntinho gosta bastante. Os próximos também são poemas. Elô, eu vou pedir pra você deixar um recado naquela câmera ali, ó. No miolo daquela câmera ali, ó. Tá? Pra gurizada que tá acompanhando a gente aqui, eu falo muito da juventude. Apesar do canal do Presuntinho, o público ser um pouquinho menos juvento. Mas eu sei que tem muita gente que vai vir de você, que vai estar acompanhando você aqui. Acredito que principalmente seus alunos. Pra deixar uma palavra pra essa juventude que queira estar ingressando no mundo das artes, sabe? Eu acho que você entendeu o meu conceito. Fica à vontade no miolo dessa câmera aí.
Senta o aço, ela é toda sua. Então vamos lá. Como eu disse pro Henrique, né, coloquei aqui na dedicatória para ele, a arte é transformadora, né? A arte une as pessoas, a arte salva as pessoas, né? Eu sou um exemplo disso. Mas é um caminho difícil. Infelizmente, a arte não tem o incentivo que ela merece. E não é só no Brasil não, viu, gente? É no mundo. Mas a gente, enquanto artista, a gente precisa da arte para viver. Então, assim, corra atrás daquilo que você acredita, né? Não se preocupe com a questão do tempo, porque as coisas acontecem quando tem que acontecer. Como o Presuntinho falou, né? Eu escrevo aí desde criança e fui publicar o meu primeiro livro com mais de 30 anos. Então, assim, toda hora é hora e tá tudo certo. O importante é você correr atrás daquilo que você acredita, né? Não deixar de lado aquilo que é importante para você. E a arte é isso, gente. Só vamos. Não desistam. Sensacional uma mensagem dessa aqui agora. E já que você deixou essa mensagem para a gente, eu também vou deixar uma mensagem para você, que todo convidado do podcast Presuntinho, Música Gourmet Podcast, ele não pode ir embora daqui sem essa mensagem. Só que a mensagem do Presuntinho, ela vem em formato de comida. Por favor, Sumaida, ajuda nós, que o Presuntinho não vai conseguir esticar o braço ali. Pega esse trem pra nós aqui. Que eu espero que você goste desse negócio. Nem sei o que é, mas o Esse cheiro... aqui tá mais bonito, esse aqui tá mais bonito pra você. Sabe como é que é o nome disso daqui? O Presuntinho já viu uma receita parecida um tempo atrás. E aí eu falei, não, eu vou adaptar isso aqui pro disco de arado e eu vou fazer isso aqui, Pelô. Inclusive, depois vocês conferem, semana que vem tem 100% dessa receita aqui em detalhes no Socando a Lenha pra vocês. Terça-feira que vem, às 20 horas no canal. O nome não tem nada a ver com você, tá? O nome não tem nada a ver com você. Mas pra gente que é da arte, que às vezes a gente tá nessa correria, vai pra um lado, vai pro outro. Isso aqui é fenomenal de fazer, chama macarrão preguiçoso. Você joga tudo na panela, mas tudo mesmo. Não tem essa de refogar um negócio primeiro, depois coloca um outro, depois cozinha um macarrão. Não, você joga tudo dentro da panela, enche de água, tampa e depois ele fica pronto desse jeitinho. E antes da gente comer, a gente tem um ritual aqui no nosso podcast, que a gente brinda o prato antes de comer. Que a fonte nunca seque? Com toda certeza. Por favor, eu quero que você faça um macarrão cremoso. Esse creme dele não tem creme de leite, não tem nada que faça ele ficar cremoso. É o próprio amido do macarrão que deixa ele cremoso. O bom é que tá quentinho. Vai queimar a língua, hein? Cuidado não queimar a língua, porque convidado queimando, você tem que falar um pouquinho aqui ainda. Depois de comer ainda, tem que falar? Ficou bom, né? Pô! Eu não costumo comer o que eu faço, eu feio fora de boca cheia. Mas aparentemente... Olha, eu nunca soube de algo que você fez aqui de comida que não ficou bom. Que não deu bom? Uma vez tentaram me cornetar aqui, tentaram me zoar, mas enfim... mesmo? Mas não deu certo. Depois falaram que era zoeira. Acho que tá aprovado, né? Primeira vez que eu fiz no disco de arado, você é cobaia. Primeira vez? Primeira vez no disco Arrasou. de arado, sim. Porque ele é uma receita mais pra panela. Você tem que começar com ele com a panela fria. Eu já comecei com o disco de arado quente e deu certo. Não, rolou, super rolou. E deu certo, rolou. Pra gurizada também, só dar um spoiler, vocês vão assistir semana que vem lá no Socando a Lenha. Pode ser uma receita tanto vegetariana como vegana, tá, gurizada? Porque ele não leva nenhum tipo de proteína animal aqui, nenhum ingrediente animal e ficou animal. Sensacional. Sensacional. Alô, obrigado por você estar aqui. Eu acho que tinha muito mais coisa pra nós falar ainda se tivesse contado. Vamos fazer um 2. Parte 2, volume 1, volume 2. Isso, te lembra alguma coisa? Isso. Por que eu não explorei tanto esse bate-papo que a gente fez aqui hoje? Porque nós viemos aqui falar um pouquinho do lançamento do primeiro livro seu. Eu sei que vai vir um segundo material que eu tô fazendo parte desse rolê indiretamente. Não, diretamente, que vai ficar sensacional. Então eu falei, Pelô,
Eu tinha conversado com ela uns dias atrás, eu falei, a hora que você lançar o livro, o 2, a gente vai lançar ele, como esse aqui não teve lançamento, porque a gente tava naquela paralisação toda, eu falei, o 2 nós vamos lançar ele no Música Gourmet Podcast. Aí eu fiquei pensando, falei, não, mas como nós vamos lançar o 2 sem falar do 1? Então você veio, falou do 1 um pouquinho aqui, como começou, contou um pouco da sua história. Quando você voltar aqui que o 2 estiver pronto, pra nós lançar ele e mostrar pro mundo inteiro, porque o YouTube é mundial, não é só do Brasil, muito menos só de Cosmópolis, aí a gente explana um pouco mais da sua... Por isso que eu segurei a onda. Tem gente que vai brigar com o presuntinho e falar depois, você nem contou a história inteira dela, ela nem falou, mas por isso, porque a parte de escrevimento dela vai vir lá na frente, quando ela retornar aqui. Obrigado, uma vez da sua presença aqui, sensacional como sempre. Agradecer mais uma vez, você ficou aqui com a gente até agora, não deixe de se inscrever no canal, deixa like, deixa comentário, compartilha esse programa pros seus amigos e nós ficamos por aqui comendo, deixa a galera ficar vendo lá nós com a vontade, nós falando de boca cheia, porque é legal falar de boca cheia, porque não é caipira, não é do mato, então... E a gente gosta de ser caipira, né? Não, eu gosto de caipira, não tô nem aí, falar de boca cheia é feio, mas... Não, Valeu, gurizada! Semana que vem, tocando a lenha no ar. Valeu, tchau, obrigado!